Olá! Este é um trabalho feito pelas alunas Andressa Cardoso, Emily Maria, Laisla Moraes, Luísa Beatriz e Maria Vitória, do segundo ano de Informática. O tema abordado será protozoários. Bom, vamos lá. O que são? Os protozoários são um grupo de organismos unicelulares heterotróficos com tamanho entre 2 micrômetros a 1 milímetro. A maioria dos protozoários é aquática e vive em água doce, água salgada, regiões lodosas ou terra úmida. Sobre as características, algumas espécies podem ser parasitas, habitando o interior do corpo de animais invertebrados e vertebrados, e em muitos casos provocando doenças. Existem também os protozoários que mantêm relações de troca de benefícios com outros seres vivos, ou seja, mutualismo. Esse é o caso dos protozoários que vivem no intestino de cupins, auxiliando na digestão da celulose. Sobre a estrutura da célula dos protozoários, ela pode variar nos diferentes grupos. Em certas amebas, por exemplo, a membrana celular é flexível e o organismo consegue mudar rapidamente de forma, alongando-se ou contraindo-se. Já em outros protozoários, como o paramécio, apresenta uma película envoltória consistente que define a fórmula da célula. Os protozoários são heterotróficos e se alimentam tanto da matéria orgânica como de bactérias, algas e até mesmo outros protozoários. Agora nós veremos sobre estruturas locomotoras. Os protozoários apresentam uma grande quantidade de formatos e estruturas locomotoras diferentes, e é comum que a forma de locomoção seja utilizada para separar esses organismos em grupos. Por exemplo, os protozoários ciliados eles se locomovem por cílios, e um exemplo é o Paramecium sp. Protozoários flagelados locomovem-se por flagelos, e como exemplo nós temos o Trypanosoma cruzi. Já protozoários ameboides locomovem-se por meio de pseudópodes, que são prolongamentos do citoplasma. Como exemplo, nós temos a Entamoeba histolítica. E por último, protozoários esporozoários não possuem estruturas especializadas para a locomoção. E o exemplo é o Plasmodium sp. Então, gente, eu vou estar falando agora um pouco sobre a classificação dos protozoários. A classificação dos protozoários ela é feita de acordo com o seu modo de locomoção. Nesse caso aqui, eu vou estar falando sobre 6 classificações. As 4 primeiras classificações que eu mencionar, eu vou me referir a elas de uma maneira mais resumida, pois elas já foram mencionadas anteriormente com mais detalhes. Eu vou estar iniciando aqui, então, falando sobre os risópodes, que são aqueles protozoários que se locomovem por pseudópodes, ou seja, aqueles que eles usam dos prolongamentos do citoplasma para se locomover. E também vale mencionar que é a partir desses pseudópodes que esses protozoários capturam o alimento para a digestão. Eles pertencem ao filo Rhizopoda. Um exemplo muito comum que a gente pode falar sobre esses protozoários são as amebas. Agora, então, a gente vai estar mencionando outro protozoário que são os ciliados, que são aqueles que se locomovem pelos cílios, que são aqueles filamentos curtos e numerosos que normalmente ficam em volta do protozoário. Esses organismos, eles normalmente possuem uma vida livre e pertencem ao filo Ciliophora. O exemplo que a gente pode citar dele é o Paramecium. Continuando a classificação dos protozoários, vamos falar dos flagelados, que são os protozoários que se locomovem por meio dos flagelos, ou seja, aquelas estruturas filamentosas que têm a forma de chicote. Normalmente essas espécies elas possuem um ou dois flagelos, porém algumas podem apresentar dezenas deles, né? Esses protozoários eles pertencem ao filo Ziomastigophora. Eles também possuem vida livre como ciliados, só que nesse caso eles podem ser parasitas ou simbiontes. Um exemplo bastante comum que a gente tem desses protozoários são o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. Nesse caso, então, agora a gente já vai falar sobre os esporozoários, que na minha opinião é o mais fácil de se compreender, porque são aqueles protozoários que não possuem estrutura locomotiva. Ou seja, esses protozoários eles são exclusivamente
espécies parasitas de seres humanos e de animais. Outra coisa que também vale mencionar sobre ele é que ele pertence ao filo Apicomplexa. Um exemplo bastante comum dele que eu vou mencionar são os plamódios, que é o causador da malária. Então, gente, agora eu vou estar falando sobre os foraminíferos, que são aqueles protozoários que se locomovem por pseudópodes. Nesse momento, a gente pode até ver uma semelhança dele com os risópodes, que também se locomovem por pseudópodes. Mas no caso, os foraminíferos, eles pertencem ao filo Foraminífera, e esses protozoários, eles também possuem uma carapaça externa à célula, com muitos poros, que vai ser de onde será liberado os pseudópodes para a locomoção e também para a captura do alimento para a digestão. A maioria desses seres, eles vivem nos mares, constituindo parte importante do plâncton, outros vivem sobre as algas, animais e outros até ficam rastejando no fundo do mar. Uma curiosidade importante que a gente pode falar sobre os foraminíferos é a questão de eles serem presentes nas rochas sedimentares onde contém petróleo. Então, muitos geólogos, quando vão procurar petróleo e tal, quando eles encontram rochas que já possuem a carapaça dos foraminíferos, eles já veem uma possibilidade de existência de petróleo na região. O último protozoário que a gente vai estar falando são os actinópodes, que são os protozoários que fazem parte do filo Actinopoda. Esses protozoários, assim como os foraminíferos e os risópodes, eles também se locomovem por pseudópodos, mas no caso, esses pseudópodes, eles se projetam como raios em volta da célula. Dessa maneira, a gente vai estar falando um pouco sobre a célula dos actinópodes. Essa célula ela é dividida em medula e córtex, sendo o córtex a parte da célula que faz contato com o ambiente. Dessa maneira, ela tem o objetivo de capturar e também digerir o alimento. Ele também conduz nutrientes até a medula e também é responsável por proporcionar flutuabilidade ao organismo. Nesse caso, como a gente viu, a gente já pode perceber que a medula ela vai ser responsável por reservar os nutrientes trazidos pelo córtex e também ela guarda o núcleo e o maquinário sintético celular. De uma forma resumida, a gente pode falar que esse protozoário ele é dividido em dois grupos, os radiolários e os heliozoários, sendo os radiolários seres marinhos que constituem um importante componente do plâncton. Esses seres, eles também possuem uma célula que apresenta uma cápsula interna esférica. E outra coisa que eu acho importante falar sobre eles é que eles abrigam em seu citoplasma algas endossimbióticas. E essas algas, elas também podem ser utilizadas para a alimentação. Porque apesar desses protozoários eventualmente capturar alimento por fagocitose, eles também obtêm grande parte da sua alimentação através das algas endossimbióticas. Já os heliozoários, eles são marinhos ou de água doce. Eles também podem ou não possuir uma estrutura esquelética. A diferença que a gente estabelece entre os heliozoários e os radiolários é que os heliozoários eles não possuem uma cápsula esférica e eles também apenas capturam o alimento por fagocitose. Dessa maneira, a gente termina de falar sobre a classificação dos protozoários. Agora, a gente vai entrar falando um pouco sobre a digestão dos protozoários. Sobre a digestão, a gente pode falar que a digestão do alimento vai ocorrer no interior da célula através dos facúolos digestivos. Ou seja, a gente pode perceber a partir disso que os protozoários fazem digestão intracelular. Explicando esse processo nos protozoários vai ocorrer da seguinte forma: os protozoários eles vão
lançar pseudópodes para englobar o alimento, ou seja, esses pseudópodes vão capturar o alimento por fagocitose, dando origem assim aos fagossomos, que vai ser onde vão ser lançadas as enzimas para a digestão desse alimento. E esse processo ele vai ser chamado de fagolisossomo. E a partir disso, desse fagolisossomo, vai ser lançado o que não foi digerido para fora da célula. Dessa maneira, a gente também conclui como que funciona a digestão do protozoário. A gente pode ver que não é muito complicado. Dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre a reprodução dos protozoários. Os protozoários podem apresentar reprodução assexuada por meio da birbação ou cisparidade, onde o material genético é duplicado e separado para polos da célula, que então dividido, gerando dois indivíduos idênticos. Ou também pelo método da divisão múltipla, onde o protozoário, após formar muitos núcleos, se divide em muitas células pequenas, conhecidas como células filhas. Os protozoários eles podem apresentar também reprodução sexuada através da conjugação, que é um processo que consiste na união parcial de dois indivíduos que se emparelham e, através de uma ponte citoplasmática, trocam material genético. Após essa troca de material genético, esses indivíduos eles passam a ter novas combinações genéticas, separam-se e dividem-se por divisão binária. Falando agora sobre os tipos de protozoários, os rizópodes, eles são considerados amebas, foraminíferos e radiolares. Eles são de água doce, são marinhos ou até mesmo parasitas. Eles costumam ter um ou mais núcleos, vacúolos digestivos, e para aqueles de água doce, eles apresentam vacúolos contráteis. Eles caracterizam-se por apresentarem pseudópodes, que é falsos pés, como estrutura de locomoção e captura de alimento. Esses pseudópodes eles são utilizados para a captura de alimento, como pequenas algas, bactérias, partículas soltas na água e entre vários outros. Eles rodeiam o alimento e o englobam. O vacúolo alimentar formado, ele une e se ao lisossomo e se transforma em um vacúolo digestivo, onde inicia-se a digestão a partir de enzimas lisossômicas que atuam em meio ácido. Progressivamente, o conteúdo do vacúolo digestivo ele torna-se alcalino até completar-se a digestão. As partículas digeridas atravessam a membrana do vacúolo, espalham-se pelo citoplasma e vão participar do metabolismo celular. Partículas residuais são expelidas da célula pela fusão da parede do vacúolo com a superfície da célula em um processo inverso ao da fagocitose. Os rizópodes de vida livre, que vivem em água doce, apresentam, como eu disse anteriormente, o vacúolo contrátil ou pulsátil, onde é eliminado o excesso de água que vai entrando no citoplasma, que pode ser falado hipertônico, vindo do ambiente mais diluído, que pode ser dito como hiportônico. E esses rizópodes, eles apresentam a reprodução assexuada, que é pelo meio da bipartição, que é um mecanismo semelhante à da mitose. Dentre os rizópodes mais importantes, nós temos a entamoeba histolítica, que é um parasita do intestino humano, causando a disenteria amebiana. Falando agora um pouco dos flagelados, os flagelos eles são os filamentos finos e compridos, maiores até com o corpo do organismo onde eles se encontram. Eles constituem protoplasma que se expandem no corpo celular. Eles são capazes de movimentos vibratórios, utilizando a locomoção e a alimentação. Eles são frequentes nas esponjas e gametas móveis. Cada flagelo ele possui a estrutura interna, independente da planta ou animal, onde se encontram e a sua função específica dentro da organização do animal ou planta, com exceção dos flagelos das bactérias.
O movimento de um flagelo é geralmente do tipo vibrátil e é adaptado ao meio líquido. O flagelo é um organelo celular contrátil que emerge da célula e bate com ritmo e movimento próprio. Sob o ponto de vista bioquímico, há semelhanças aparentes entre as contrações musculares e as do flagelos. A sua célula é alongada, podem ter um ou mais flagelos e, em alguns, há também os pseudópodes, do gênero Trypanosomas, onde há uma membrana ondulante que auxilia na locomoção, que próximo ao ponto de origem do flagelo existe o cinetoplasto, organela que contém o DNA, capaz de autoduplicar e que fica incluído no interior de uma longa mitocôndria de formato irregular que se estende ao longo da célula. Nos coanoflagelados, há uma espécie de colarinho que serve para a captura de partículas alimentares, onde tem estrutura muito semelhante aos do coanocitos, células típicas das esponjas. Então, devido a isso, há teorias que surgem em relação à filogenética entre os conoflagelados e as esponjas. A reprodução desses flagelos é tanto sexuada ou assexuada. Já os ciliados são protozoários que se locomovem através de movimentos de cílios. Em algumas espécies de ciliados, os cílios também são utilizados para a ingestão de alimentos. Esses seres vivos pertencem ao filo Ciliopora. Eles podem viver na água ou com parasitas na parte interior do corpo dos animais. É o grupo mais alternadamente especializado. Como eu disse anteriormente, apresenta os cílios, apresenta os cirros e membranelas. Essas duas últimas estruturas elas resultam na união de muitos cílios. Entre eles estão os protozoários gigantes, como os paramecios, muito usados em estudos, e eles se deslocam muito mais rapidamente que os flagelos e as amebas por causa dos inúmeros cílios que se protegem na parte do corpo. A maioria deles é de vida livre, além de organelos especializados, eles possuem dois núcleos. Um é macronúcleo, que tem a função vegetativa, e o outro micronúcleo, que tem uma função genética, que é hereditária ou a reprodução. Eles apresentam extremidades anterior e posterior da membrana. A entrada do alimento se dá pelo citostoma e a saída de resíduos pelo citopídeo. Possui dois vacúolos pulsáteis que funcionam alternadamente, efetuando a regularização osmótica e possivelmente a expulsão de toxinas. Cada vacúolo possui canais que recolhem a água celular, encaminhando-se a um reservatório que efetua essa expulsão na célula. As trocas gasosas e excreção, como nos demais protozoários, ocorrem pela superfície da célula. E a reprodução assexuada, como nos rizópodes e nos flagelados, que ocorre por divisão binária. Já a reprodução sexuada desse tipo de protozoário ocorre pela conjugação, que consiste no pareamento de dois paramecídeos com fusão das membranas e em seguida trocas de material genéticos micronúcleos. Depois os paramecídeos que se separam e reproduzem assexuadamente por cisparidade. Agora, o último tipo de protozoário que eu irei falar é os esporozoários, que não possuem organelas para locomoção. São todos parasitas e apresentam um tipo de reprodução assexuada especial chamado de esporulação, onde uma célula divide seu núcleo numerosas vezes, depois cada núcleo com pouco citoplasma é isolado por uma membrana, formando assim vários esporos a partir de uma célula. No ciclo vital, eles apresentam alternância de reprodução tanto assexuada e sexuada. Eles possuem essa denominação
Pois seu interior são encontrados esporos especializados. Os esporos são chamados esporozoides. Eles são seres heterótrofos, ou seja, que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles absorvem seus alimentos dos organismos que parasitam. Eles não são de vida livre, sendo todos parasitas obrigatórios, devido ao fato de não possuírem meio de locomoção. Eles apresentam um complexo apical, que é um conjunto de estruturas que estão localizadas em uma determinada região, onde são responsáveis pela penetração desses protozoários nos seus hospedeiros, e eles se hospedam no glóbulo vermelho e em outras células. Agora, nós vamos falar um pouco sobre as algas. As algas são seres protistas, eucariontes e autotróficos fotossintetizantes. Elas são fundamentais para a manutenção da vida na Terra, porque liberam grande quantidade de oxigênio para a atmosfera. Além disso, são consideradas como os principais seres produtores dos ambientes aquáticos. Características: as algas são seres eucariontes, fotossintetizantes, clorofiladas, unicelulares ou multicelulares. Elas podem viver em ambientes terrestres úmidos e aquáticos de água doce ou salgada. Apesar de algumas delas se parecerem com plantas, as algas não apresentam folhas, caules ou raízes. Assim, elas são organismos bem mais simples que os da planta. Reprodução: as algas podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada. A reprodução assexuada pode ocorrer das seguintes formas: divisão binária em algas unicelulares e fragmentação em algas filamentosas. Existem ainda algumas algas multicelulares que produzem células flageladas, os zoósporos, as quais se reproduzem por zoosporia. Porém, a maioria das algas se reproduzem de modo sexuado por fusão celular, conjugação e alternância de gerações. Tipos de algas: as algas se dividem em grupos, de acordo com o pigmento que possuem. Os principais filos das algas são Filocrisophyta, algas douradas. O Filocrisophyta compreende as algas douradas ou crisofícias e as diatomáceas, as quais habitam ambientes de água doce ou salgada. O grupo abrange aproximadamente 500 espécies que podem ser unicelulares ou multicelulares. Algumas podem formar colônias. Filodinofita. O Filodinofita abrange os dinoflagelados, algas unicelulares dotadas de 2 flagelos. A maior parte dessas algas são de ambiente marinho e apenas poucas espécies vivem em água doce. As algas dinoflageladas são responsáveis pela maré vermelha, um fenômeno natural que ocorre nos mares e ambientes de água doce. Filoeuglenofita. O Filoeuglenofita é composto apenas por algas unicelulares, autotróficas ou heterotróficas, e que apresentam 2 flagelos. Nesse grupo, existem cerca de 900 espécies. As euglenófitas ocorrem em ambiente de água doce e rico em matéria orgânica. Poucas espécies habitam o ambiente marinho. Filoclorofita. O filoclorofita abrange as algas verdes ou clorofíceas, encontradas em ambiente terrestre, úmido ou aquático. Esse é o grupo de algas mais diversificado, com cerca de 17.000 espécies, predominantemente de água doce. Filofaeófita. Algas pardas encontradas na praia. Esse filo compreende as algas pardas ou feofíceas, abundantes no Brasil.
Elas ocorrem em maior parte no ambiente marinho e todas são multicelulares. As algas pardas podem atingir cerca de 60 centímetros de comprimento e são chamadas de kelp. Filorhodophyta, algas vermelhas. O Filorhodophyta abrange as algas vermelhas rhodophyceas. Elas são predominantemente marinhas e multicelulares. A principal diferença desse grupo com as demais algas multicelulares é que as algas vermelhas não apresentam células flageladas. Fitoplâncton. O fitoplâncton abrange as algas microscópicas, fotossintetizantes e unicelulares que habitam os ecossistemas aquáticos. Ele representa a base da cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos, sendo encontrado flutuando em águas abertas. Os grupos mais abundantes e representativos no fitoplâncton são as águas dinoflageladas e as diatomáceas. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a importância dos protozoários. Os protozoários são importantes componentes dos ecossistemas, bem como fundamentais para a pesquisa, funcionando como modelos para estudos de biologia celular, como indicadores ambientais, e, mais recentemente, como fonte de produtos naturais para diversos fins. Qual a importância ecológica dos protozoários? Podemos afirmar que os seres vivos denominados de protozoários são importantes para o desempenho de relações presa-predador dentro de uma cadeia alimentar. Qual a importância dos protozoários para os médicos? Os protozoários são seres que possuem grande importância médica, causando algumas doenças importantíssimas para a vida de outros organismos, como no mutualismo. Os protozoários oxidam a celulose, produzindo ácido acético, que é utilizado pelo cupim para a produção de energia. Qual a importância econômica dos protozoários? Importância econômica: protozoários do tipo foraminíferos, constituídos de conchas pétreas, ao morrerem, acumulam material que se torna, ao longo de anos, rochas calcárias. Então, servem de indicador para geólogos e estudiosos encontrarem indícios de petróleo no fundo do mar, indicadores socioambientais. Oi, agora nós iremos falar um pouquinho sobre algumas doenças causadas por protozoários. Bom, a primeira doença é a amebíase ou disenteria amebiana. Ela é causada pelo protozoário Entamoeba stolística e essa doença ela é adquirida através de água ou alimentos contaminados com o protozoário. Ela pode causar diarreias intensas, podendo vir ou não acompanhada de sangue, além de febre, fraqueza, calafrios, cólicas, náuseas e também vômitos. A amebíase é uma infecção muito comum em áreas tropicais e com más condições de saneamento básico. O tratamento é feito através do uso de medicamentos como antibióticos que combatem o protozoário e a prevenção da doença é feita através de saneamento básico e de atos como lavar as mãos antes das refeições, lavar também as frutas e verduras e ferver a água antes do consumo. A doença de Chagas ela é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e é adquirida através da picada do inseto barbeiro. A transmissão pode ocorrer também por transfusão sanguínea e na gravidez de mãe para filho. Ela causa problemas circulatórios que podem afetar o coração, causando, por exemplo, a insuficiência cardíaca congestiva, que é quando o coração não consegue bombear sangue com eficiência, o que causa refluxo. Mas ela também pode causar febre, mal-estar, inchaço nos olhos e aumento do fígado e do baço. A doença de Chagas ela é comum em locais onde o inseto Triatomínio, que é o barbeiro, é encontrada como na América do Sul e na América Central. Um detalhe a ser discutido é que os indivíduos contaminados podem descobrir a doença só após 20 ou 30 anos, pois os sintomas podem não ser percebidos. E o tratamento se dá através do uso de medicação controlada por hospitais, sob observação medicinal devido aos efeitos colaterais.
e a prevenção é feita através da substituição de casa de barro ou madeira por casas de alvenaria, que evita lugares onde o barbeiro possa se esconder. A giardíase é causada pelo protozoário Giardia lamblia e é adquirida através da ingestão de água ou de alimentos contaminados pelo protozoário. E a contaminação pode ocorrer também por falta de higiene ou contato sexual sem proteção com a pessoa infectada. Ela é mais comum em áreas com más condições de saneamento básico e água contaminada. A giardíase causa fortes diarreias, podendo levar a desidratação, náuseas, perda de peso, flatulências, cólicas abdominais e eliminação de fezes gordurosas. Ela ataca o intestino delgado. O tratamento, na maioria dos casos, ele não é necessário, uma vez que a doença ela se resolve espontaneamente. Porém, quando necessário, ocorre a prescrição de medicamentos antibióticos para o sintoma contra o protozoário. A malária ela é adquirida através do protozoário Plasmodium sp. Ela é adquirida através da picada do mosquito Fêmea Anopheles. Ela pode ser adquirida também por transmissão sanguínea, por seringas contaminadas e de mãe para filho através da placenta. Ela causa febre muito alta, dor de cabeça e no corpo também, muito cansaço, pele amarelada e falta de apetite. Esses sintomas geralmente vêm a aparecer semanas depois da picada. O tratamento ele é feito através de medicamentos antimaláricos e o diagnóstico é feito através da análise sanguínea. E em casos mais graves, ela pode causar icteria, que é a coloração amarelada da pele e dos olhos. Ela também pode causar convulsões e pode chegar a causar a morte. Geralmente, pessoas que viajam para áreas onde a malária é comum tomam remédios preventivos antes, durante e depois da viagem. Por fim, nós temos a tricomoníase. A tricomoníase é causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis e é uma doença sexualmente transmissível. Os sintomas são corrimento, odor desagradável, coceira genital e dor ao urinar nas mulheres. Os homens, geralmente, eles não costumam apresentar sintomas. O diagnóstico ele é feito através da avaliação do aspecto vaginal e também da avaliação dos sintomas que a mulher vem apresentando. O tratamento ele é feito com o medicamento metronidazol e é receitada para ambos os parceiros e pode ser prevenida através do uso de preservativos. Esperamos que você tenha entendido um pouco mais sobre protozoários e algas. Muito obrigada!